eu estou pegando uma família de pombos consanguíneos, já obtive o resultado do melhoramento genético e agora eu vou pegar um outro indivíduo de uma outra família que também vem de um aprimoramento genético e vou cruzar esses dois indivíduos, ou seja, é um cruzamento do resultado de duas famílias de melhoramento genético. Então é isso que a gente vai chamar de abertura de sangue. Então, por enquanto, são estes os conceitos que nós temos para compartilhar e agora a gente vai explicar isso aqui no papel. Essa primeira fase, que é a fase que a gente está, há mais de um ano a gente está nessa fase, né, Tati? Sim. Que é o desenvolvimento de matrizes, ou seja, a gente comprou uma porção de pombo e agora a gente está tentando encontrar dentre esses filhotes que a gente faz, que a gente reproduz, desses filhotes que a gente obtém, a gente está tentando encontrar aqueles que têm as características que a gente quer e são estes que vamos usar nas famílias que a gente vai desenvolver para melhoramento genético, como a gente disse. Então, pessoal, como a gente tem compartilhado com vocês aí, eu e a Tati, a gente vem adquirindo uma quantidade boa aí de pombos bons. Esses pombos comprados de criadores aí renomados, pombos com pedigrees muito bons, de famílias boas, a gente tem encasalado uns com os outros e obtido filhotes, muitos deles que a gente gostou bastante, né, Tatiane? Uhum. Esses filhotes a gente vai cruzar entre si e desses filhotes a gente vai obter as matrizes. Matriz. E o que seria uma matriz? Matriz são os pombos utilizados para a criação das famílias. E como a gente já explicou, essas famílias são compostas por um casal de pombos matrizes, um macho e uma fêmea, que a gente vai reproduzir, gerando um filhote 50% com o DNA da mãe, 50% com o DNA do pai. Depois, para cada matriz dessa que a gente obtiver, a gente precisa repetir esses casais de forma que a gente tenha irmãos tanto da mãe quanto do pai. Pode ser macho ou fêmea aqui, macho ou fêmea ali, e a gente vai pegar este filhote resultado do acasalamento da matriz e vamos cruzar com os seus respectivos tios e tias. Os filhotes que a gente obtiver aqui, eles são 75% da mãe e 25% do pai. Daqui, da mesma forma, 75% do pai e 25% da mãe. E aí a gente vai fechando esse sangue, aumentando esse percentual do DNA da fêmea, aumentando o percentual de DNA do macho e voltando sempre ao pombo de 50% de cada conteúdo genético. Porém, este pombo de 50% de conteúdo genético, ou seja, ele tem 50% desse conjunto genético, 50% deste, mas nesse caso aqui, esse pombo 50%, ele precisa ser muito bem selecionado, porque dentro desse afunilamento ou dentro dessa concentração genética, a gente traz diversos problemas genéticos. Então, quando você está concentrando o sangue de um reprodutor, de um dos dois, do macho ou da fêmea, né? Na realidade, você faz, para um lado, você faz a concentração de sangue da fêmea, do outro lado, você faz a concentração de sangue do macho. Neste processo, você também traz uma série de problemas e, de acordo com o que a gente tem visto, a gente traz mais problemas do que melhoria genética. Então, a gente tem que insistir
e tem que ser bastante rigoroso para poder selecionar a volta desses pombos 50%. Esse indivíduo, ele é 50% do DNA da fêmea, 50% do DNA do macho, e então alguém poderia pensar que ele tem a mesma genética deste primeiro indivíduo aqui. Mas, na realidade, isso aqui só vai acontecer depois de uma série de seleções que nós vamos ter que fazer. E esse filhote, depois de eliminados aqueles que trazem diversos problemas, como a gente já disse, esse filhote ele vai ter um melhoramento genético com relação a este primeiro filhote e também vai ter uma concentração melhorada de genes que nos levaram a escolher a mãe e o pai das matrizes aqui, né, da família. Então, na realidade, essa geração de indivíduos, ela é como se fosse uma geração melhorada dessa, que soma as características dessas duas matrizes e descarta as características que nós não desejamos. Então, uma família, para se fazer completa, dentro do nosso conceito, ela precisa ter, no mínimo, 3 gerações de 50%. Após essas 3 gerações, a gente considera a família como consolidada. Não é isso, Tatiana? Isso. Pronto. Então, pessoal, na medida que a gente adquiriu os pombos, casais adquiridos, na medida que a gente adquiriu um conjunto de pombos, acasalou esses pombos, obtivemos os filhotes, destes filhotes a gente cruzou entre si, obtivemos as matrizes, essas matrizes vão ser cruzadas entre si, vão fazer o melhoramento genético, vão cruzar com os tios, vamos cruzar com os próprios pais. É sempre fundamental que quando estivermos voltando para cá para 50%, é fundamental que a gente volte a cruzar com as matrizes, né, os matriarcas da família. Bom, depois de todo esse processo, a gente vai ter um conjunto de pombos melhorados. Podemos dizer assim, né? Dizer que esses pombos são melhorados envolve um risco bastante grande. Todo criador que pretende fazer esse tipo de cruzamento precisa saber que existem riscos relacionados a alguma genética que estiver escondida ali na morfologia, né? Se aumenta muito a chance de doença genética, etc. Mas esses pombos supostamente melhorados, que aqui estão, tá certo? Eles são 50% melhorados do macho escolhido e 50% melhorados da fêmea. Esse pombo, proveniente de uma família X, a gente vai acasalar com um outro pombo, também 50-50, com a genética melhorada, e destes a gente vai começar a fazer os mesmos acasalamentos, obtendo assim uma família denominada família Gold. Então, a família formada por um casal de sangue fechado, ou seja, este sangue é fechado, este aqui também é fechado, e quando você estiver abrindo o sangue, ou seja, você acasala um indivíduo de determinada família, já melhorada, com outro indivíduo de uma outra família, já melhorada, você obtém a família Gold. Então, quando a gente estiver falando de família Gold, a gente está falando de pombos que já passaram por um processo de consanguinidade, já passaram por um processo de melhoria genética, e vale ressaltar, vamos falar isso o tempo inteiro, essa melhoria genética não é garantida, né? É tentativa e erro. Bom,
Na nossa concepção, a criação da família Gold vai resultar em um exemplar com um determinado nível de melhoramento genético com relação aos indivíduos que a gente usou para criar essa família. E duas famílias Gold vão formar o pombo que nós vamos chamar de linhagem Focus. Então, a linhagem Focus, em resumo, consiste em o cruzamento dos casais que a gente adquiriu com o cruzamento dos filhotes que resultaram desses casais que a gente tem mostrado aí com frequência. Esses filhotes a gente vai cruzar, vai selecionar matrizes. Essas matrizes a gente vai fazer a consanguinidade, vamos testando aí, vamos fazer 3 gerações de consanguinidade. Depois disso a gente vai criar a família Gold, que nada mais é que uma família formada por indivíduos que já são provenientes de um melhoramento genético de 2 outras famílias, e essa família Gold vai contribuir com um dos pombos que uma outra família Gold também dará a sua contribuição, e os filhotes destes serão os que a gente vai chamar de pombos Focus. Então, este é o conceito de todas as vezes que falamos. A gente pretende criar a nossa linhagem, a gente está criando as famílias do Pombal Focus, é disso aqui que a gente está falando.
animou no dia? É. Então essa aqui foi o primeiro lugar entre 30 mil pontos. Essa é a Xodó famosa bomba dos da dois. história. Narigudinha com azul do delay. Não, nasceu aqui e a mãe do pai dele é a